Fala pessoal, fala seus lindos. Meu nome é Davidson Rodrigues, eu sou especialista em linha de crédito. Pessoal, eu tô passando aqui para falar sobre a MP 1164. Na verdade, não vai ser nem eu que vou falar, quem vai falar é o deputado federal, Capitão Alberto Neto. O deputado Capitão Alberto Neto, ele participou de uma entrevista com a Yasmin, que é representante das Gigantes do Consignado. Ela é também uma lutadora da causa do consignado. Quando voltou o BPC Loas há um tempo atrás, ela teve uma participação muito ativa nisso, então ela é excepcional nessa área e nessa luta para a volta do consignado também do BPC. E ela fez uma entrevista com o Capitão Alberto Neto, onde ele explicou toda a tramitação da MP 1164, onde ele explicou o porquê dos 30% e não 35%, onde ele explicou como que vai ser daqui para frente, como que vai ser essa tramitação daqui para frente agora, qual que é o índice de aprovação, qual que é a chance de ser aprovado. Então ele vai falar tudo isso nesse vídeo. Então esse vídeo é muito importante. Fique aqui, acompanhe esse vídeo, presta bastante atenção porque esse vídeo aqui, ele tá explicando tudo que a gente vem falando aqui detalhadamente. Então, pessoal, se inscreve no meu canal, deixa o like, tá? Eu sempre vou trazer novidades para vocês, sempre vou estar trazendo muita notícia aqui. Então agora fica aí com o vídeo. De uma forma bem geral. O Loas, a gente estava brigando, deu certo, a nossa discussão era se a gente conseguisse que o relator acatasse, não precisaríamos votar para que essa emenda estivesse no texto, se ele acatasse, a gente já teria uma grande vitória, e de fato ele acatou, né? Só que essa votação, que não precisa ter, o pessoal confundiu, não precisa ter a votação, mas na verdade é sobre esse tema dentro do texto, porque a medida provisória, ela precisa ser votada, por óbvio, né? E eu queria que a primeira pergunta é justamente você explicar como é que ficou isso daí, qual é o prazo para votação disso, em que pé que está isso daí, de uma forma bem didática para a galera, por favor. Perfeito. O que nós estávamos discutindo era a medida provisória 1164, que é a medida provisória do Bolsa Família. E que nessa medida provisória que o governo editou, ele cancelou, né, um dos artigos cancelava o consignado para o BPC Loas. A medida provisória, quando ela tem um prazo, né, em média de 120 dias, se ela não for votada, ela caduca e perde os efeitos. Quando ela chega no Congresso, ela passa por uma comissão mista. Então, são deputados e senadores, aí tem um presidente da comissão e tem um relator. O relator é o deputado federal do Piauí, doutor Francisco. Ele que é o responsável, o relator, de construir o texto, né, acatando as emendas ou outras demandas que podem surgir do próprio governo, do próprio parlamento, e ele analisa se é justo, se não é, se está dentro se é viável, né, financeiramente. Então, tudo isso é estudado na comissão mista. E eu fiz parte dessa comissão mista e lutei desde o início, conversando. É um trabalho político. Agradecer o pessoal da NEPS, né, que teve muito presente aqui em Brasília. Então, nós conversamos várias vezes com o relator, explicando todas o que a gente falou no início, que o acesso dos consignados ao BPC Loas é muito importante, porque essas pessoas têm acesso à rede bancária, têm conta corrente, eles podem ir para uma instituição financeira, Sim. só que os juros é muito alto, então você está uma pessoa vulnerável, e aí você empurra essa pessoa vulnerável para ter um juros de 20% ao mês, isso é muito cruel. E eu tinha feito uma emenda para retornar o que era antes. O que era antes? Antes era 35% do consignado para o empréstimo consignado, 5% para o cartão consignado, mais 5% para o cartão benefício. O relator, ele disse que voltar ao que era antes, o governo ia ter dificuldade para aprovar e poderia vetar quando fosse para a sanção. O presidente pode vetar alguns artigos da lei. E aí o Congresso teria que votar esse veto, sei lá, às vezes demora 6 meses, 1 ano. Seria muito arriscado voltar o que era antes. E o que nós conseguimos construir? Ele acatou a minha emenda de maneira parcial. Ele retorna os consignados para o BPC Loas, mas com uma porcentagem diferente. Ficou 30% para o empréstimo e 5% para os cartões, ao todo 35%. E com a justificativa que o BPC Loas é um salário mínimo, mas não tem 13º. Então, a capacidade financeira dele é menor do que de um aposentado. Então, encontrando esse caminho viável, nós aceitamos o texto do relator.
votamos na comissão mista da medida provisória, então o texto foi aprovado com esse formato, 30% para empréstimo e 5% para os cartões. Agora, o próximo passo, o texto aprovado na comissão mista, ele vai para a Câmara dos Deputados. E aí nós vamos votar o texto que foi aprovado na comissão mista, que é uma comissão de em torno de 27 parlamentares. Então, agora ela vai enfrentar 513 deputados federais e depois de aprovado, Que é a vai para o votação Senado. normal de toda a medida provisória. Isso, mas a gente está em casa, muita gente pode estar nos vendo aqui pela primeira vez, explicando isso. Saiu da comissão mista, faz o processo normal, vai para a Câmara dos Deputados, aprovou na Câmara dos Deputados, vai para o Senado. Se não tiver nenhuma mudança, vai para a sanção. E foi muito importante porque ela chega no plenário, vai chegar na Câmara dos Deputados, já a gente não vai precisar lutar pelo destaque, pela emenda, para poder acrescentar. Votar para que a emenda esteja lá. Já está no texto. Então, o que nós podemos fazer, e aí a gente precisa discutir se é inteligente, brigar para voltar o que era antes, que era 35 para o empréstimo, 5 do cartão consignado e 5 para o cartão benefício. Porém, se a gente lutar, o relator, conversando com o relator, que é da base, que é do PT, ele disse assim, Roberto, a informação que eu tenho do governo, que se voltar o que era antes, eles podem vetar. Aí eu fiquei preocupado, falei, acho que ia atrasar muito o processo. Então, aceitei, acatou de maneira parcial, volta o consignado para o BPC Loas, e aí a gente vai ter uma facilidade para aprovar na Câmara dos Deputados e no Senado, porque já tem anuência do governo. Isso ajuda muito. Podemos voltar para a luta? Eu acho que a gente precisa discutir se vale a pena a gente destacar, eu posso destacar a emenda para votar o que era antes, mas corre o risco do veto. Então, algo que a gente vai estudar, vamos conversar mais sobre isso. Eu acho que não é a primeira e a última live que a gente vai fazer. Eu acho que vou conversar com outros deputados, sentir como é que está o entendimento deles em relação a isso. Mas já foi uma grande vitória. O texto está no texto já, a volta do consignado para o BPC Loas é meio caminho andado, 90% de chance de dar tudo certo. Aprovado. Assim, só para ficar mais claro para quem está assistindo a gente, 2 pontos. Primeiro ponto, ficou uma confusão essa questão de votação, não precisa ser votado. O que acontece? A maior preocupação do capitão, desde quando ele criou essa emenda, é o seguinte, se a gente tivesse que brigar para isso estar no texto, seria uma luta absurda para a gente ganhar essa votação dessa emenda. Não precisa ser votada, a emenda já está lá, está no texto. E a probabilidade dessa MP passar é muito grande, que é uma MP popular, tem apoio de base, enfim. Então, agora está lá, não precisa ser votado para isso, mas a medida provisória como um todo tem que ser votado. Só um detalhe, quem pegou empréstimo nessa última jornada vai ficar negativado do LOAS. Não vai ter margem. Mas Sim. Aí é aquilo que a gente conversou há pouco tempo também. Não dá para ganhar todas. A gente consegue trazer o LOAS para ser consignável. Podemos brigar depois, futuramente, numa próxima discussão, para que abra vistas, para que a gente volte à margem como era. Mas, via de regra, agora, sendo uma escolha de Minerva, né, capitão? Pelo que eu entendi, a gente escolhe ou não ter consignado para o LOAS, ou ter, mas com uma margem menor, atendendo aquele cara que ainda não pegou o crédito e que possa ter acesso a ele. Continua sendo uma medida social, certo? É isso, Yasmin. Nós tivemos essa vitória. O texto da medida provisória do Bolsa Família, que tinha acabado com o BPC Loas, ao acesso ao consignado, após a votação da comissão mista, ela chega no plenário, já dentro do texto do relator, a volta do BPC Loas para o consignado. E nós vamos votar na Câmara. Como você disse, é uma medida provisória muito popular, que é do Bolsa Família, que leva, né, que é a maior distribuição de renda na história, que já foi feita e está dando continuidade nesse governo. Acho que não vai ter nenhum problema, ninguém vai se opor a essa medida provisória. Então, nós vamos aprovar rapidamente na Câmara, depois no Senado. E quando o presidente sancionar, aí quem recebe BPC Loas pode ir lá pode ir ao banco, pode ir... correspondente bancário, inclusive, por favor. Correspondente bancário, e aí pode ter acesso quando precisar, sempre lembrando que usar esse crédito de maneira responsável. Consciente. Perfeito. Né? Eu tenho lutado, falando que o consignado ele não faz parte do superendividamento.
Muito pelo contrário, ele é uma arma poderosa para você lutar contra o superendividamento. E eu dou um exemplo pessoal, já falei isso milhões de vezes. Uma época na minha vida militar, né, o militar também tem acesso, o servidor tem acesso ao consignado, eu me atrapalhei com cartão de crédito, que tem um juros altíssimo, se você pagar o mínimo, parece que vira uma dívida sem fim. Me atrapalhei com a parcela do carro, do apartamento, então, sabe aquele mês que você entra de férias, me destabilizei. E aí eu peguei um crédito consignado, paguei todas as contas e ficou uma parcela que cabia dentro do meu salário. E aí, aí eu me corrigi, não abusei mais do cartão de crédito, e aí deu tudo certo depois. Então, é uma arma poderosa para você reduzir. Então, eu estava super endividado. Quando eu tive acesso ao crédito consignado, eu acabei meu superendividamento. Então, é uma arma contra o superendividamento. Lógico, utilizando de maneira inteligente, responsável, consciente. É isso aí, pessoal, é isso aí. Então, como ele disse, já é 90% do caminho andado, já tá lá no texto e a aprovação, sem dúvida, vai vir, tá bom? Olha só, pessoal, não deixa de se inscrever no meu canal para você ficar por dentro das notícias, ficar por dentro das notícias que acontecem do consignado BPC, para ficar por dentro de tudo que eu sempre vou trazer, tudo que tiver relacionado ao consignado aqui no meu canal para vocês. Pode compartilhar esse vídeo, pode ficar à vontade, o canal é de vocês, tá bom? Deixa o likezinho aí, não deixe de se inscrever e fica com Deus. Pessoal, uma excelente semana a todos, que Deus ilumine o caminho de todo mundo.